Bom dia, Abba Pai. Bom dia, Senhor Jesus. Bom dia, Espírito Santo de Deus. Eis que chegamos para mais uma live da presença. Chegamos para a nossa live de número 239. Pai, nós queremos te render toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração e toda a exaltação. Ô Paizinho, queremos mesmo nesta manhã, Pai, nos rendermos, nos prostrarmos diante de Ti. Queremos mesmo nessa manhã, Pai, declararmos o quanto nós te amamos, o quanto nós te adoramos, o quanto nós te glorificamos, o quanto nós somos, Pai, totalmente gratas, mas também totalmente dependentes de Ti. Pai, nós dependemos de Ti para o ar que nós respiramos. Nós dependemos de Ti, Pai, para tudo na nossa vida. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Tu és a nossa força, Tu és o nosso alicerce. Tu és, Pai, o pão vivo que desceu do céu. Tu és o conselheiro, o maravilhoso. Tu és o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Tu és a estrela da manhã, o lírio dos vales. Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso resgatador. Tu és o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus Jeová Jirê, o Yeshua Hamashia. Tu és o nosso Senhor, Paizinho. Tu és o nosso Senhor. E nós queremos nessa manhã declararmos o quanto nós te amamos, o quanto nós te adoramos e o quanto somos dependentes do Senhor. Pai, a Tua palavra diz que o Senhor não resiste a um coração quebrantado e contrito. E nós estamos aqui nessa manhã, Pai, com o coração quebrantado e contrito, para Te buscarmos, para ouvirmos os Teus segredos, para entendermos mais do Senhor, para termos uma vida de intimidade, de comunhão, de profundidade com o Senhor. Paizinho, fala conosco nessa manhã, Pai. Eu quero te convidar, Espírito Santo, mais uma vez, para que o Senhor esteja conosco. Porque sem Ti, Pai, nós não podemos ir a lugar nenhum. Porque sem Ti, Pai, nós não temos vida. Porque sem Ti nós vegetamos e não vivemos. Sem Ti nós sobrevivemos e não vivemos. Nós queremos que o Senhor venha nessa manhã, Pai, como o Senhor nunca veio antes nas nossas vidas. Nós queremos que o Senhor venha nessa manhã, Pai, e o Senhor venha falar o nosso coração. O Senhor venha limpar o nosso coração. O Senhor venha nos perdoar, Pai, de tudo aquilo que nós temos feito de errado, de tudo aquilo que desagrada o Teu coração, de tudo aquilo, Pai, que entristece o Teu coração. A Tua palavra diz, Senhor, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Mas quantas vezes, papai, nós te entristecemos? Quantas vezes, Pai, nós fazemos coisa que desagrada o Teu coração? Mas nós estamos aqui nessa manhã, Pai, do dia 2 de janeiro de 2022, no segundo dia do ano de 2022, para clamarmos o Senhor. Pai, fala conosco, nos exorta, nos ensina, nos transforma, nos limpa, nos purifica. Vem com o Teu bálsamo de cura, Pai. Vem com o Teu bálsamo do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Vem com o Teu bálsamo de cura, Paizinho. Cura mesmo a nossa mente, os nossos olhos, a nossa boca, o nosso coração, as nossas mãos, os nossos pés. Cura, Espírito Santo. Mas de tudo, Pai, a Tua palavra diz que de tudo o que nós devemos guardar o nosso coração, porque é dele que procede as fontes de vida. Pai, eu quero te pedir nesta manhã que o Senhor venha mesmo, Pai, nesse dia 2, lavar, limpar e purificar o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ter um coração limpo, nós queremos ter um coração puro, nós queremos, como Davi, Pai, ser homens e mulheres segundo o Teu coração, Pai. E nós sabemos que para que nós sejamos, Pai, como Davi, para que nós sejamos como o Senhor, nós precisamos ter um coração de uma criança, um coração sem maldade, um coração sem arrogância, um coração sem prepotência, um coração, Pai, sem pensar em fazer mal para as pessoas, um coração, Pai, sem maledicência, um coração, Pai, que verdadeiramente agrade o Senhor. Então, Pai, que o Senhor venha hoje, Paizinho, falar aos nossos corações, que o Senhor venha hoje, Pai, falar aos nossos corações, que através da Tua palavra, Pai, o
Senhor venha vivificar o nosso coração. Que através da tua palavra o Senhor venha limpar e purificar o nosso coração. Pai, eu quero mais uma vez, Paizinho, nesse momento, além de te agradecer, além de te pedir perdão, eu quero mais uma vez, Pai, pedir que o Senhor coloque uma oração nova nos nossos lábios. Pedir que o Senhor derrame de fome e sede da tua presença. Pai, nós precisamos, Pai, ter fome e sede da tua presença. Então, vem Espírito Santo nessa manhã e derrama fome e sede da tua presença. Que não passe um dia sequer de 2022 sem a gente fazer o nosso devocional, sem a gente ter um tempo de qualidade com o Senhor, sem a gente buscar ter intimidade com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, o que eu te peço nessa manhã, Espírito Santo de Deus, é que o Senhor derrame uma fome e uma sede, Pai, uma fome e uma sede tão grande, que do mesmo jeito que a gente toma água, que do mesmo jeito que a gente come todos os dias, a gente tenha fome e sede de ler a tua palavra, a gente tenha fome e sede de te obedecer, a gente tenha fome e sede, Pai, de orar, a gente tenha fome e sede de clamar ao Senhor. Pai, uma vida sem oração, uma vida sem leitura da palavra não é vida. Não é vida, nós só temos vida e vida em abundância se nós tivermos uma vida em espírito. Pai, a minha oração é que 2022 seja o ano que a gente mais vai viver no espírito. Que toda vontade da nossa carne venha desfalecer, que toda vontade da nossa carne venha ser lançada ao pó, Pai, e que nós possamos ter um ano, Pai, totalmente guiado, direcionado e conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Nós queremos viver o ano de 2022 como o ano guiado pelo Espírito Santo. O ano espiritual. O ano onde nós vamos ser novas criaturas em Cristo Jesus. Um ano onde nós vamos frutificar no fruto do Espírito. Um ano, Pai, onde nós vamos poder dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Um ano, Pai, onde o Senhor vai mudar a nossa sorte diante dos nossos olhos. Um ano onde o Senhor vai encher os nossos lábios de risos. Um ano onde o Senhor vai fazer uma obra tão grandiosa e tão inaudita na nossa vida que todos vão ficar de boca aberta. Pai, mas para isso, eu quero mais uma vez, mais um dia, me colocar diante do teu altar, como tua filha, como tua serva, como tua escolhida, como tua ungida, como ministra do teu evangelho, Pai. Que eu quero me colocar diante do Senhor, totalmente entregue, sem reservas, totalmente disponível, Pai. E que toda a minha carne venha ser lançada ao pó, que toda a minha carne venha ser desfalecida, que toda a minha carne, Pai, venha verdadeiramente ficar calada e que o teu Espírito Santo venha conduzir, que o teu Espírito Santo venha guiar, que o teu Espírito Santo venha comandar, que o teu Espírito Santo venha governar mesmo, Pai, essa live, Pai, que não saia uma vírgula sequer da minha boca que não venha totalmente do Senhor. Que a minha mente seja a tua mente, que os meus olhos sejam os teus olhos, que a minha boca seja a tua boca, que os meus ouvidos sejam os teus ouvidos, que o meu coração seja o teu coração. Que o Senhor prepare, Pai, o meu coração, o nosso coração como uma terra fértil, uma terra que vai produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Paizinho, vem como o Senhor nunca veio antes. Fala conosco, porque o Senhor é onipotente, onipresente e onisciente. O Senhor é onipotente, onipresente e onisciente. Eu sei que o Senhor pode invadir o coração, a casa, que o Senhor pode vir com a tua glória, que o Senhor pode vir com a tua presença, que o Senhor pode vir curar, que o Senhor pode vir libertar, que o Senhor pode vir, Pai, curar depressão, curar ataque de pânico, que o Senhor pode curar, Pai, do alto da cabeça até a planta dos pés. Nós cremos, Pai, que nós podemos ter uma vida totalmente curada, totalmente liberta, totalmente limpa, totalmente transformada através da tua presença. Porque tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Salvador, tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o princípio e o fim. Tu és o Alfa e o Ômega, tu és o grande eu sou, tu és o médico dos médicos e nós confiamos em ti. Nós não confiamos em carro, nem em cavalos, nem em dinheiro, mas nós confiamos plenamente no Senhor. Nós te amamos, te adoramos, te glorificamos. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Amém.
Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, família da Live da Presença. Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda live do ano de 2022. Aleluia, glória a Deus. Bom dia, Arlete, maravilhosa, eu te amo, Arlete. Bom dia, Cibele Rocha, Sueli Nava. Bom dia, Girlene Freire. Bom dia, Vitória, sua lindeza, do Patiléu Oficial. Bom dia, Francisca Ferreira, direto do Tocantins. Bom dia, Fabi Bandeira. Bom dia, Cris Costa. Bom dia, Angélica Cândido Galdino. Bom dia, Évila Fonseca. Bom dia, Selminha Estopa. Bom dia, Ana Paula Costa Pimentel Ishimoto. Bom dia, Soraya Castro. Bom dia, Jobson. Bom dia, Neidinha Perfumaria. Primeiro domingo de 2022. Obrigada, Vitória, por nos lembrar. Primeiro domingo de 2022. Oh, glória a Deus. Gente, eu só tenho uma coisa para você dizer para vocês. Domingo é dia... Eu vou perguntar aqui se vocês lembram. Domingo é dia do quê? O que você se lembra? Se você já faz tempo na Live da Presença, você vai escrever aqui pra mim. Domingo é dia do quê? Fala aí pra mim. Domingo é dia de... Vou deixar vocês falarem. Enquanto isso, eu vou dar bom dia pra Kelly Amaral Santana. Bom dia pra Vilminha. Bom dia pra quem mais que entrou aqui. É isso mesmo, Osana. Osana foi a primeira a acertar. Osana acertou, Vilminha acertou, Girlene acertou, Cristiane acertou. Vocês estão craque demais, meu povo. Jaciane acertou. Bom dia, Jaci. Domingo é dia de ressurreição. Domingo é o dia que Maria marcou a história. Maria marcou a Bíblia. Maria marcou... Ela fez algo na vida dela que nunca mais a vida dela voltou a ser a mesma. Por quê? Porque Maria foi sensível à voz do Espírito Santo. Maria obedeceu, Maria acordou cedo, Maria pegou o óleo da unção e Maria foi até o túmulo de Jesus Cristo. Mas Maria foi a primeira, repete comigo, Maria foi a primeira a saber que o nosso Redentor vive. Maria foi a primeira a saber que o túmulo estava vazio. Maria foi a primeira a tocar em Jesus depois que ele foi ressurreto. Maria foi aquela que Jesus se apresentou para ela. Oh, meu Deus, o que eu te peço, Pai, é que o Senhor venha hoje, Pai, assim como o Senhor veio para Maria, que o Senhor venha ressuscitar todas as áreas da nossa vida que estão mortas, que o Senhor venha ressuscitar a nossa vida sentimental, a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional, a nossa saúde mental, a nossa saúde psicológica, que o Senhor venha, Pai, ressuscitar a nossa vida financeira, que o Senhor venha ressuscitar a nossa intimidade com o Senhor, o nosso relacionamento com o Senhor. Que hoje seja um dia de ressurreição na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus, tá bom? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Porque, gente, minha garganta hoje tá seca. E tá até, tô meio rouquinha, vocês estão percebendo que eu tô meio rouquinha hoje? Vamos lá. Quero pedir para vocês compartilharem a live. Vocês me ajudam, gente? Vocês me ajudam? É só você clicar nessa setinha aqui e compartilhar. Você pode compartilhar com seus colegas, com seus vizinhos, com seus amigos, com seus conhecidos, com seus desconhecidos. Você pode compartilhar até mesmo com aqueles que não são tão amigos assim. Você vai compartilhando, meu povo. Sabe aquelas pessoas que nem são tão amigas assim? Você pode compartilhar. Obrigada, Vi. Vou pedir para vocês também, enquanto eu vou compartilhando aqui, enquanto vocês vão compartilhando aí, porque é 0800, eu já falei para vocês, né? É 0800, é na faixa, não paga nada, é de grátis, é de graça. E você pode compartilhar com todo mundo. Enquanto vocês vão compartilhando,
Eu vou pedir também para vocês o quê? Vou também pedir, não. Vou mandar um beijo muito especial para todos vocês que nos assistem pelo YouTube, tá? Você que nos assiste pelo YouTube, quero te mandar um beijo muito especial. Porque, cadê a pastora Hilda, gente? Pastora Hilda já tá aí? Tô com saudade da pastora Hilda. Cadê a pastora Hilda? Mandar um beijo para você que nos assiste do YouTube. Ei, vocês são muito importantes para nós, tá? Muito obrigada. Você que já é inscrito no canal do YouTube. Se você não se inscreveu ainda, eu vou te pedir hoje de presente. Presente de... Deixa eu ver. Presente de ano novo. Clica nessa setinha aí. Clica nesse botãozinho que tá escrito inscrever-se. E você se inscreve, tá? Por quê? Porque você vai estar nos ajudando e nos abençoando muito. Quanto mais inscritos a gente tem no canal do YouTube, mais o YouTube entende que é um conteúdo relevante e envia para mais pessoas. Então, quanto mais pessoas inscritas a gente tiver, mais pessoas a gente vai alcançar para levar a palavra de Deus. Amém? Vou também mandar um beijo especial para você que nos escuta através do podcast da Presença, seja na Deezer, na Spotify, na Amazon, na Google, na Apple Podcasts. Se você pode acessar qualquer aplicativo de podcast e jogar lá Podcast da Presença com Patrícia Pimentel e você vai ter acesso a todos os nossos podcasts, tá bom? Um cheiro. Amo vocês que nos assistem pelo YouTube e pelo podcast. E eu vou colocar aqui o tema da nossa live de hoje. 239/270. Eita, meu povo! Amanhã é a nossa live de número 240. Amanhã a gente começa a contagem regressiva para os últimos 30 dias de live. Vocês têm noção disso, gente? Vocês têm noção que amanhã a gente começa a nossa contagem regressiva? Deixa eu fixar o comentário aqui. Vocês têm noção disso? Amanhã é a nossa live de número 240. Vão faltar apenas 30 dias para a gente encerrar o nosso propósito. Meu Deus, gente, meu coração até palpita. Aleluia! Simbora, meu povo, simbora. Vamos lá. Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Desde ontem, sabe, gente, eu orei. Ontem à noite, ontem à tarde, ontem durante todo o dia, eu orei em espírito, perguntando para Deus qual era o tema de hoje, qual era a palavra que Deus tinha para nós hoje. E a única palavra que Deus colocou no meu coração ontem, o dia inteiro, a única palavra que Deus colocou no meu coração hoje, é as batidas, né, Vitória? É para nós falarmos sobre obediência. E nesse dia de ressurreição, nesse domingo, não tem como, nesse segundo dia do ano, não tem como eu falar de qualquer outra coisa a não ser obediência. Por quê? Porque obediência é o pilar principal de uma vida com Deus. Obediência, anota isso aí. Obediência é o pilar principal da vida com Deus, de uma vida de obediência. Mas eu quero aproveitar e ser obediente à voz do Espírito Santo nesse momento e agradecer já aqui no começo da live, não vou deixar por último, ao Jobson, que mais uma vez comprou um selinho para abençoar o meu ministério. E Jobson, todos esses selinhos que vocês estão comprando são valores que estão indo direto para o nosso retiro da presença. E nós precisamos muito da ajuda de vocês, meu povo. Muito. Então, assim, muito obrigada, Jobson. Que Deus te abençoe. Que Ele multiplique 1000 vezes mais aquilo que você tem ofertado. E sempre você tá ofertando aqui no meu ministério, tá bom? Hoje, logo no início da live, você já começou a live comprando um selinho. Então, assim, muito obrigado. Que 2022 seja o ano da sua revolução financeira. Em nome de Jesus. Que você veja a boa mão do Senhor sobre a sua vida durante todo o ano de 2022 e durante toda a sua vida, não só de 2022, mas durante toda a sua vida até a volta de Jesus, tá bom? Vamos lá, meu povo, vamos falar hoje sobre obediência. Sabe, gente, ontem o Espírito Santo falou muito ao meu coração. Por quê? Porque ontem a gente fez uma viagem, assim que eu acabei a live aqui hoje, aqui ontem,
a gente fez uma viagem. E quando a gente foi fazer essa viagem, o Espírito Santo falou assim para mim na hora que eu estava saindo: leve a sua Bíblia. E aí eu peguei minha Bíblia e levei. E o Espírito Santo falou assim: faça o seu devocional de dentro do carro. E por que o Espírito Santo pediu isso? Gente, Deus, ele sabe da nossa agenda. Deus, ele sabe do nosso dia. Ele sabe exatamente para onde a gente vai, o que a gente vai fazer, que horas a gente vai voltar para casa. Se ontem eu não tivesse levado a minha Bíblia, e se ontem eu não tivesse obedecido à voz de Deus, eu teria passado o primeiro dia de 2022 sem fazer o meu devocional. E eu teria sido hipócrita aqui com vocês. Eu teria sido uma fariseu aqui com vocês. Porque ontem eu preguei exatamente sobre isso. Ontem eu ministrei exatamente sobre isso. Ontem eu falei assim para vocês: que 2022 seja um ano onde você todos os dias vai ter o quê? Um tempo de qualidade com Deus. Você vai ter um tempo de qualidade com Deus. E ali, gente, na hora que eu tava dentro do carro, a gente chegou dentro do carro e a gente começou a conversar. E tava tudo maravilhoso e a gente já tava falando de outros assuntos. E aí o Espírito Santo assim: faz o devocional. Faz o seu devocional. Para tudo e faz o seu devocional. E, gente, a gente estava falando de um assunto. A gente até estava falando de uma pessoa que está passando por um problema de saúde. Só que quando a gente começou a fazer o devocional, a atmosfera do carro mudou completamente. A gente fez o devocional em 3 pessoas ontem dentro do carro. A gente começou a louvar. A presença de Deus, a glória de Deus começou a invadir aquele carro de uma maneira sobrenatural. E uma viagem que a gente demoraria 3 horas e meia, a gente fez em 2 horas e 50, ainda parando no caminho para ir no banheiro. A gente fez a viagem em 2 horas e 50 e a gente não viu o tempo passar. Quando a gente percebeu, a gente já estava chegando no nosso destino. E ali, gente, como Deus ministrou meu coração ontem à noite. Porque a gente passou um dia maravilhoso. A gente passou um dia incrível. Mas nós chegamos em casa de volta a que horas? Tarde. Nós chegamos em casa, já era 10 horas da noite. 10h30, eu acho, 10h20. 10h20 da noite. Então, quando eu cheguei em casa, que eu fui tomar banho, eu não tinha mais força física para fazer o meu devocional. Eu não tinha. Se presta atenção, se eu não tivesse feito o devocional dentro do carro, ontem eu não teria feito o devocional. Eu não teria tido tempo de qualidade com Deus. Eu não teria ouvido a voz de Deus. Eu não teria tido as revelações que a gente teve ontem, todos que estavam naquele carro. Nós não teríamos tido a revelação e o mover de Deus que nós tivemos. Então assim, você precisa entender a importância de você buscar a Deus. O quanto você se reveste espiritualmente quando você buscar a Deus. Na hora que eu cheguei ontem, gente, eu ainda falei com a minha irmã. Eu falei com ela, eu coloquei o fone e fui falar com ela. Eu tomei banho falando com ela com fone de ouvido. E aí você pode perguntar assim: Patrícia, como você toma banho e não molha o fone? Eu coloco a touquinha, gente. É uma coisa, se você tem curiosidade, eu coloco a touquinha. E aí eu tava falando com a minha irmã, eu falei com ela ontem ainda, depois que eu cheguei. E aí eu falei pra ela uma coisa que Deus me falou há muito tempo, mas que eu nunca mais esqueci, que eu quero falar pra você aqui hoje, eu quero te lembrar sobre isso. Um dia Deus falou assim pra mim: filha, você pode sair pra rua pelada? Eu falei assim: pai, lógico que não, né? Ele falou assim: filha, então tá, você pode sair na rua pelada? Eu falei: não. Ele falou assim: você sai na rua pelada? Eu falei: não. Ele falou assim pra mim: então você precisa do quê? Eu falei assim: eu preciso de roupa pra sair na rua. Eu preciso de roupa pra fazer essa live. Então eu nunca mais vou me esquecer isso que o Espírito Santo falou pra mim. O Espírito Santo falou assim: então, quando você veste uma roupa física, você está cobrindo, vestindo o seu corpo físico. Mas quando você lê a minha palavra, você veste o seu espírito. Porque a Bíblia nos ensina lá em Efésios que a Bíblia, a palavra, é a espada que vivifica o nosso espírito. Quando nós lemos a palavra, nós estamos vestindo o nosso espírito. Então, que você nunca mais esqueça isso. Que todas as vezes que você sair de casa sem ter um tempo na palavra, todas as vezes que você sair de casa sem obedecer a voz de Deus para orar,
para ler a palavra, é como se você estivesse saindo nua. É como você estivesse saindo sem vestimenta. É por isso que muitas vezes acontecem coisas no seu dia a dia e você tá fraca espiritualmente. Às vezes uma palavra que alguém te fala é suficiente para você desmoronar. Uma palavra que alguém te fala, por quê? Porque você tá fraca espiritualmente. É que nem eu já falei aqui algumas vezes e eu vou repetir para vocês. Se você comesse uma única vez por semana, como que você ficaria? Você ficaria fraca. Se você comesse uma vez só por semana, se você tomasse água uma vez só por semana, é isso que nós muitas vezes fazemos. Lemos a Bíblia uma vez por semana. Ouvimos louvores uma vez por semana. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. O que vai mudar a sua vida não é a quantidade de vezes que você vai na igreja. Não. O que vai mudar a sua vida é a quantidade de vezes que você tem vida no secreto, que você tem leitura da Bíblia, que você tem leitura da Bíblia. E eu tô dizendo uma coisa aqui pra vocês, gente. Se tem algo que eu e você precisamos obedecer, nós precisamos obedecer muitas coisas. Aqui, ó, a Bíblia tá aqui com todos os mandamentos, tá? Todos do que nós precisamos obedecer. Mas se tem uma coisa que faz toda a diferença e que nós precisamos obedecer, é obedecer o nosso tempo com Deus. Você entender que, assim, presta atenção, sem obediência não existe intimidade. Pois é, sem obediência não existe relacionamento de intimidade. Sem obediência não existe mansidão. Sem obediência não existe alegria. Sem obediência não existe realização. Sem obediência não existe amor. Sem obediência não existe Jesus na sua vida. Porque Jesus, ele habita num coração quebrantado, contrito, num coração humilde, num coração disposto a obedecê-lo. Dia 1º, gente, é feriado nacional. É dia que as pessoas querem o quê? Comer, se divertir, dormir, descansar. Hoje é domingo. Normalmente as pessoas vão aonde? Na igreja. Mas você precisa entender que antes mesmo de você ir para a igreja, tem pessoas, olha só, presta atenção, fala a Deus. Oh, meu pai, tem pessoas que porque vai na igreja no domingo, não lê a Bíblia em casa não. Tem pessoas que porque vai na igreja no domingo, que não ora não. Tem pessoas que têm uma dupla de oração, mas só porque é domingo, dia de ir na igreja, não ora com a dupla de oração. Ei, deixa eu falar uma coisa pra você. O que Deus tem pra liberar pra você dentro da sua casa é totalmente diferente do que Ele tem pra liberar pra você na igreja. Será que você precisa ter discernimento espiritual? O que Deus tem para liberar para você dentro da sua casa, no secreto, é totalmente diferente daquilo que Ele tem para liberar para você lá na igreja. Não existe negociar o seu tempo com Deus. Não existe negociar o seu tempo com Deus. Nós precisamos ser igrejas primeiro dentro da nossa casa. É dentro da nossa casa que nós precisamos ser igreja. A gente precisa ser igreja na segunda-feira. Não adianta a gente ser igreja só no domingo. A gente tem que ser igreja no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Nós precisamos ser igreja todos os dias das nossas vidas. E hoje eu quero falar, eu poderia falar da obediência de qualquer homem aqui hoje. Eu poderia falar da obediência de José, mas qual o José? O José governador, o José do Egito. Eu poderia falar aqui hoje para vocês o quanto José foi obediente, que ele foi jogado no poço, que ele foi vendido pelos irmãos, que ele foi obediente quando a mulher de Potifar tentou seduzi-lo, que ele foi obediente na prisão, que ele foi obediente quando ele era governador. Eu poderia falar aqui para vocês da obediência de Esther. Uau! Como Esther foi obediente ao abrir mão da sua coroa pelo seu povo, ao abdicar da sua coroa pelo seu povo. Eu poderia falar para vocês também da obediência de Ruth. O quanto Ruth foi obediente à voz de Deus e se doar a sua vida para Noemi.
quando Noemi não tinha absolutamente nada para oferecer para ela. Eu poderia falar para vocês também da obediência de Josafá. Gente, Josafá é um homem que buscava a face de Deus, um homem que era obediente a Deus. Eu poderia falar para vocês aqui da obediência de várias pessoas na Bíblia, várias. Mas ontem, o Espírito, se você leu, se você foi obediente, presta atenção. Se você foi obediente e você ouviu a voz de Deus, você leu Mateus 1 ontem. Se você foi obediente e você obedeceu ontem, você leu Mateus 1. E eu quero falar da obediência de um homem que mudou a história da humanidade. Talvez você não tenha parado para pensar o quanto que a história desse homem é importante na minha vida e na sua vida. Eu quero falar hoje de José, o pai de Jesus. Eu quero falar hoje da obediência de José, o pai de Jesus. Eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 1, versículo 18, porque essa palavra está queimando no meu coração desde ontem. E é a palavra que eu tenho para liberar na sua vida hoje. Olha só, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 1, versículo 18, onde começa dizendo assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unisse, achou grávida pelo Espírito Santo de Deus. Ei, ontem eu estava comentando no carro, né? Nós também estamos grávidas do Espírito Santo de Deus. Nós estamos num propósito há 8 meses. Nós estamos no 8º mês da nossa gestação. Nós começamos esse propósito frutificando no Espírito em maio. E nós estamos no mês de janeiro de 2022. Começamos em maio de 2021. E olha só. E aí a gente vai continuar lendo no versículo 19, que diz o seguinte: por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo. Gente, estava falando ontem dentro do carro. Eu tenho tanta vontade que apareça um anjo para mim, gente. Eu tenho, sou dessas, gente. Também quero que apareça um anjo para mim. Olha só. Pois depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo de Deus. Ei, olha bem para mim. O que tem sido gerado na minha vida e na sua vida procede de quem? Procede da nossa carne? Procede da desobediência? Ou procede do Espírito Santo de Deus? Olha só, presta atenção. Não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo de Deus. Versículo 21. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Sabe, gente, ontem a gente estava comentando no carro, no nosso devocional, que muitas vezes, quando nós pecamos, Satanás vem com uma condenação gigantesca para cima da gente. Você já percebeu que muitas vezes você está lendo a Bíblia, você está buscando, você está procurando ser obediente, e daí acontece algo na sua vida, que você cai, que você erra, que você peca, e ali naquele momento Satanás começa a vir com uma ira sobre você, tipo assim, que adianta você ler a Bíblia e depois você fazer isso e aquilo outro? Que adianta você ler a Bíblia, mas você está pecando? Satanás tem a tendência a querer nos envergonhar, a querer nos diminuir quando nós pecamos. Mas deixa eu te contar uma coisa. Jesus morreu na cruz para perdoar. Não foi um pecado. Não foi um pecado. Nem foi para perdoar o pecado. Mas Jesus morreu na cruz para perdoar
todos os pecados. Em Romanos fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Satanás, ele vai querer colocar depressão, ele vai querer colocar vergonha, ele vai querer colocar angústia, ele vai querer colocar desânimo, ele vai querer colocar principalmente vergonha para você se afastar de Deus. Tudo que Satanás quer é que através da desobediência, através do pecado, você se afaste de Deus. Por quê? Porque o pecado gera morte. É só você se lembrar lá de Gênesis, de quando Eva caiu. Deus havia dado uma ordem. Deus havia falado assim, olha, vocês podem comer de todas as frutas do jardim, menos da fruta do conhecimento do bem e do mal. O que Eva fez? Satanás veio sagaz, manipulador. E Satanás o quê? Enganou Eva. E Eva foi, e o que Eva fez? Eva desobedeceu à voz de Deus. Eva desobedeceu à voz de Deus. O primeiro pecado da humanidade, que fez todas as consequências, que gerou todas as consequências que tem hoje, foi por causa da desobediência. Por quê? Porque Deus avisou para Eva. Deus foi bondoso. Deus avisou. Você já viu aquele quando você fala alguma coisa para alguém que a pessoa não te escuta, vem a famosa frase, eu te avisei. Eu te avisei. E Deus avisou para Eva. Deus alertou a Eva. Deus falou para Eva, olha, se você comer do fruto, certamente, Deus ainda falou assim, ó, certamente, Deus ainda deu certeza, certamente você morrerá. Mas Eva preferiu acreditar na voz de Satanás, porque Satanás disse para ela que não. Satanás disse que ela não iria morrer e que muito pelo contrário, que aquela árvore ia dar discernimento, ia dar conhecimento para ela. E ali, Eva se deixou ser enganada por Satanás e Eva desobedeceu. Então, gente, eu não poderia começar o ano de 2022 sem falar desse pilar chamado obediência. Deixa eu te falar uma coisa. Se você quer ter um 2022 revolucionário, se você quer ter um 2022 revolucionário, se você quer ter um 2022 sobrenatural, se você quer ter um 2022 maravilhoso, você precisa obedecer. Sem obediência não existe vida com Deus. Sem obediência não existe honra. Não existe honra. Sem obediência não existe ressurreição. Sem obediência não existe comunhão. Sem obediência não existe intimidade. Ei, o segredo, como Nani Azevedo fala ali naquele louvor, bendito serei. O segredo para que você seja abençoado, o segredo é obedecer. Sabe, gente, tem tantas pessoas que falam assim pra mim, Patrícia, qual é o segredo de você ter uma vida com Deus? Qual é o segredo de você ouvir a voz de Deus? O segredo é obedecer, meu povo. O maior segredo de Jesus foi a obediência. Gente, Jesus diz assim, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. O segredo de Jesus foi a obediência. Jesus poderia ter desistido, gente. Ele foi tão caluniado, ele foi tão perseguido. Ele sofreu, ele teve que carregar uma cruz nas costas, meu povo. Ele teve as mãos dele perfuradas. Ele teve uma coroa de espinho cravada na cabeça dele. O grande segredo de Jesus para ele ter sido ressurreto foi a obediência. Jesus obedeceu do início ao fim. Jesus obedeceu do início ao fim.
Se você quer ter uma vida de ressurreição, se você quer ter uma vida que alegra o coração de Deus, se você quer ter uma vida que é testemunho da glória, do poder de Deus aqui na terra, eu e você precisamos obedecer. Obedecer à voz de Deus. Porque tem gente que obedece à sua carne. Obedecer ao quê? Obedecer à voz de Deus. Obedecer à palavra de Deus. Não adianta você obedecer à voz da sua carne. Não adianta você obedecer os desejos da sua carne. Você precisa obedecer à voz de Deus. Eu quero que você continue lendo comigo o versículo 22, que diz o seguinte. Eu vou ler o 21 de novo, tá? Ela dará luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta, a virgem, aí o versículo 23. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamarão Emanuel, Deus conosco. O versículo 24. Presta atenção no versículo 24 e no versículo 25. Porque esse versículo 24 e 25 é o que eu quero que você receba a revelação, a chave dessa live de hoje. A chave para o seu ano de 2022. A chave para o seu ano de 2022 está aqui no versículo 24, que diz o seguinte. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado. Uau! Vamos lá. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz ao filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Ele o pôs o nome de Jesus. Gente, é claro que Maria poderia ter tido Jesus sozinha sem José? Poderia. Poderia. Ou sem Jesus. Sem José. É claro que Maria poderia ter tido Jesus sozinha sem José? Poderia. Mas, gente, Deus estaria indo contrário à própria palavra dele. Porque Deus é um Deus da família. Deus é um Deus da família. Como que a família de Jesus Cristo seria uma família disfuncional? Como que a família de Jesus Cristo, Maria, seria mãe solteira? Seria mãe sozinha? José, todo mundo fala tanto de Maria, 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 não é? Mas a gente esquece de falar sobre José. José, ele recebeu um anjo no sonho. Ele ouviu a voz de Deus e ao acordar, ele obedeceu. Ele obedeceu, porque José obedeceu. Jesus, o plano de Deus pôde se cumprir naquela família. O plano de Deus pôde se cumprir naquela família através da obediência de José e da obediência de Maria. Houve obediência dos dois. Jesus pôde nascer naquela família. Olha só, e só para você ter uma ideia, não importa as circunstâncias que a família esteja vivendo. Maria teve que ter Jesus numa manjedoura. Numa manjedoura, porque nem uma maternidade para ter Jesus, Maria teve. Logo depois, Maria teve que fugir, porque estavam perseguindo Jesus e queriam matar Jesus. Maria e José, eles tiveram uma vida de perseguição. Eles tiveram uma vida de dificuldade. A vida de Maria e José, por ser a mãe e o pai aqui na terra do Salvador, não foi fácil. Não foi fácil só porque eles eram a mãe. Só porque Maria e José vão ser os pais de Jesus aqui na terra, então Deus vai facilitar tudo para eles. Quem disse que vida com Deus é uma vida de facilidades? Quem disse que vida com Deus é uma vida de facilidade? Maria grávida, com uma barriga gigante, teve que viajar, teve que procurar um hospital, uma maternidade, uma hospedaria, como eles falavam naquela época, e não tinha.
Não tinha. Não tinha uma hospedaria para hospedar o Salvador. Mas mesmo com todas aquelas circunstâncias, mesmo com todos aqueles problemas, José e Maria não deixaram de obedecer. E hoje nós temos vida. Hoje nós somos salvos. Hoje nós somos resgatados das trevas e fomos transportados para o reino da sua maravilhosa luz por causa da obediência de José e de Maria. Teve problema, teve dificuldade, mas teve obediência. Teve problema, teve dificuldade, mas teve presença. Quantas vezes por muito menos nós desobedecemos? O plano de Deus para a nossa salvação começou na vida de Maria e na vida de José. O nosso Salvador, o nosso Redentor, ele nasceu na família de José e de Maria. E do nascimento à morte de Jesus, precisou ter o quê? Obediência. Maria e José teve que obedecer para Jesus nascer. E Jesus teve que obedecer até o último segundo da vida dele, na cruz do Calvário, obedecer para que ele fosse o quê? Para que ele cumprisse o plano que Deus tinha na vida dele. Do início ao fim, do nascimento à morte de Jesus. Você vê que a vida de Jesus, ela foi totalmente guiada, direcionada, conduzida pela obediência. Antes mesmo de Jesus nascer, já houve obediência de Maria e de José. A vida de Jesus foi marcada por algo chamado obediência. A marca da obediência estava sobre a vida de Jesus. E ele veio nos ensinar. Ele veio nos ensinar a como sermos filhos obedientes. Se tem alguém que é a nossa referência de obediência, esse alguém chama-se Jesus. Se tem alguém que é a nossa referência, que é o segredo, que é alguém que a gente tem que olhar e se espelhar, esse alguém é Jesus. Nós só estamos hoje aqui, vivos. Nós só temos vida porque Jesus nos salvou. Porque ele nos tirou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. Se você ler lá também, Provérbios 1:7. Vamos lá em Provérbios. Abra sua Bíblia em Provérbios 1. Provérbios 1 diz o seguinte, meu povo. Vamos começar lendo Provérbios 1:7. Isso mesmo. Provérbios 1:7 diz o seguinte. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos, os tolos, desprezam a disciplina e a correção. Eu quero que você vá lá agora, em Provérbios 1 ainda, mas agora no versículo 23. O versículo 23 diz o seguinte, tá? Se acatarem a minha repreensão, eu lhe darei sabedoria, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Uau! Olha bem para mim. Talvez você esteja daí falando assim, viu? Nossa, eu tenho orado tanto, eu tenho lido tanto a Bíblia, eu tenho buscado tanto a face de Jesus, mas eu não ouço Jesus. Eu não ouço Jesus. Minha vida não muda. Minha vida tá com problema, minha vida tá com dificuldade. Eu tô com problema aqui, eu tô com problema ali, eu tô com problema lá. Talvez você é uma das pessoas que ora pedindo sabedoria. Você fala, Patrícia, eu oro todo dia pedindo sabedoria para Deus. Mas parece que a sabedoria não vem sobre a minha vida. Ei, olha o segredo que está inscrito em Provérbios 1:23. Isso aqui é um segredo espiritual. Diz assim, ó. Se acatarem, presta atenção, se, tem um se aqui.
Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Ei, se você quer ter sabedoria, você precisa ter obediência. Sem obediência não existe sabedoria. É por isso que você até hoje não recebeu a sabedoria de Deus. Porque você pede, mas você não entende que a sabedoria existe uma chave para Deus derramar sabedoria sobre você, que é o que? A chave da obediência. Se você não obedecer, sem obediência, sem sabedoria. Sem obediência, sem revelação. Sem obediência, sem conhecer os pensamentos de Deus. E sabe, gente, se você continuar lendo o versículo 24, olha só. Vamos ler aqui o versículo 24, tá? Olha só. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi a minha mão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir-me de sua desgraça, zombarei quando o que teme se abater sobre vocês. Quando aquilo que teme abater-se vocês, como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, e quando a angústia e a dor os dominarem, então vocês me chamarão, mas não responderei. Ei, presta atenção no versículo 28. Você já teve a sensação de que você ora e Deus não te escuta? Você já teve a sensação de que você tá orando, mas parece que o céu tá de bronze? E você não escuta a voz de Deus? Olha o que está escrito no versículo 28 de Provérbios. Então, vocês me clamarão, mas eu não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comeram do fruto da sua conduta e se fartarão das suas próprias maquinações. Pois a inconstância dos inexperientes os matarão e a falsa segurança dos tolos o destruirá. Mas quem me ouvir, versículo 33, quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo sem temer mal algum. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Quando temos uma vida de desobediência, quando oramos, Deus não escuta nossas orações. Quando nós vivemos uma vida de pecado, uma vida que a gente vive uma vida de mentira, uma vida de maldade, uma vida de maledicência. Quando nós vivemos uma vida que não agrada o coração de Deus, você ora, mas o céu vai estar de bronze. Porque como que Deus vai ouvir? Se Deus ouvir a oração do ímpio, Deus não estaria sendo justo. Deus está com aqueles que o obedecem. Deus vai ouvir aqueles que o obedecem. Não adianta você viver uma vida totalmente no pecado, uma vida totalmente errada, uma vida onde você satisfaz todos os desejos da sua carne, uma vida onde você se preocupa com o seu corpo, uma vida onde você se preocupa com a sua corrida, uma vida onde você se preocupa em falar mal dos outros, uma vida onde você se preocupa em julgar os outros, uma vida onde você se preocupa em só se divertir, e você não dá o mínimo para Deus. E aí quando acontece algum problema, você vai chorar para Deus, Deus não vai ouvir sua oração, não. Deus não vai ouvir sua oração. Ele vai deixar você ficar um tempinho lá, ó. O tempinho, no quartinho. Ele vai te deixar um pouquinho para você refletir. Depois ele até te ouve. Porque Deus, ele é amor. Se você se arrepender do mais profundo do seu coração, ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir. Mas se tiver arrependimento, se tiver fruto de arrependimento.
Arrependimento é quando você se arrepende do mais profundo do seu coração e você não comete de novo o mesmo erro. Aí Deus vai te ouvir. Mas ei, deixa eu falar uma coisa pra vocês. De tudo que eu poderia falar pra vocês nessa live de hoje, eu quero que você grave isso. O segredo de uma vida feliz é a obediência a Deus. O segredo de termos intimidade e comunhão com Deus é a obediência a Deus. Exatamente, Angélica. Deus é amor, mas também é justiça. Não adianta você aprontar todas, não adianta você viver uma vida totalmente desobediente e depois você achar que é só você voltar para Deus e que que vai ficar tudo bem. Deus perdoa. Perdoa. Deus perdoa, mas Deus não tira a consequência. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa que mata a outra, um assassino, ele tira a vida de uma pessoa. Se ele se arrepender do mais profundo do coração, Deus vai perdoar? Lógico que vai. Porque Deus é perdão e Deus nos ensina sobre perdão. Mas o fato de Deus perdoar não vai tirar a consequência dessa pessoa ficar X anos presa por causa de um assassinato. Presta atenção. Deus perdoa o assassinato, mas Deus não tira a consequência do assassinato. Deus perdoa a mentira, mas Deus não tira a consequência da mentira. Deus perdoa a fofoca, mas Ele não tira a consequência da fofoca. Deus perdoa o julgamento, mas Ele não tira a consequência do julgamento. Porque Ele é amor, mas Ele também é justiça. Então, gente, que você tenha como princípio, que você tenha como pilar básico do seu ano de 2022 e da sua vida como um todo. Eu preciso obedecer aos mandamentos de Deus. Se Deus fala para eu não mentir, eu preciso obedecer. Eu preciso obedecer e não mentir. Se Deus fala para você não fofocar, para você não falar mal da vida dos outros, você precisa obedecer e não falar mal da vida dos outros. Se Deus manda a gente não julgar, a gente tem que obedecer e não julgar. Se Deus manda a gente amar ao próximo como a nós mesmos e a gente amar a Ele acima de todas as coisas, a gente tem que amar ao nosso próximo como a nós mesmos. O segredo para uma vida de felicidade, de plenitude, o segredo para uma vida na presença, o segredo para uma vida que você é plena é a obediência. De tudo o que eu poderia falar para vocês, gente. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sem obediência não existe presença. A presença de Deus não vai estar com aqueles que são desobedientes. Eita, fala Deus. Essa live é a live da presença. Mas você precisa entender que sem obediência não existe presença. Você talvez pode estar falando assim, nossa, Patrícia, eu participo dessa live há tanto tempo. Mas eu não sinto a presença de Deus como vocês falam. Ei, som do seu coração hoje. Como que está a sua obediência? Você tem obedecido? Se você tem obedecido, com certeza você está tendo a presença. Mas se você não está obedecendo, você não está desfrutando da presença de Deus. Não existe nada mais valioso do que a presença de Deus. Gente, não existe carro, não existe joia, não existe fama, não existe sucesso. Não, gente, não existe nada na nossa vida que seja mais precioso, mais especial, que mude mais a história da nossa vida do que a presença de Deus. Não existe. Uma vida sem presença é uma vida vazia. Uma vida sem presença é uma vida vazia. É uma vida triste, é uma vida infeliz, é uma vida doente. Mas para que você tenha a presença, você precisa ter obediência. Patrícia, como que eu vou obedecer sem conhecer? Não tem como. Para você obedecer, você precisa conhecer a palavra de Deus. Então comece com a primeira obediência, que é buscar a Deus. Patrícia, qual é a primeira coisa que eu tenho que obedecer? A primeira coisa que você tem que obedecer é você se lembrar que você precisa
ter tempo de qualidade com Deus todos os dias, que você precisa ler a palavra todos os dias, que você precisa orar todos os dias, que você precisa ter comunhão com Deus. A Bíblia diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Talvez você está se preocupando tanto com comida. Talvez a sua casa tenha uma fartura tão grande de comida. A casa que a gente estava ontem, gente, teve uma pessoa que falou assim, essa casa tem comida para uma semana. Mas não era comida sem fazer, não. Era comida feita. Comida feita para uma semana. Quantas pessoas fizeram banquetes e mais banquetes? Banquetes e mais banquetes para o Natal e para o Ano Novo. Tem gente aqui que já engordou, que já comeu pelo ano inteiro. Tem gente aqui na live que já comeu, fala a Deus, né? Tem gente aqui na live que já comeu pelo ano inteiro. Nesse Natal e nesse Ano Novo. Você se entupiu de comida, talvez de bebida. E da palavra de Deus? Será que você alimentou tanto o seu corpo físico no Natal e no Ano Novo? Mas o quanto que você alimentou o seu espírito? Será que se você colocar na balança o quanto você alimentou o seu corpo e o quanto você alimentou o seu espírito, tá empatado? Tá equilibrado? O tanto que você comeu de comida, de doce, de sobremesa, o tanto que você comeu de comida física, de alimento físico, foi o tanto que você comeu da palavra de Deus? Tá equilibrado? Ou a sua balança está totalmente desequilibrada? Ou a sua balança está totalmente desequilibrada? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da vida de Deus, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Desperta, ó tu que dormes. Aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça. Então, em nome de Jesus, que você possa ter vida com Deus, que você possa ter devocional, que você possa alimentar o seu espírito do mesmo jeito que você alimenta a sua carne. Que você possa alimentar o seu espírito do mesmo jeito que você alimenta a sua carne. Amém? Amém? Vamos obedecer? O segredo é obedecer. Que 2022 seja também o ano da obediência na sua vida. Que 2022, se você quer ter uma vida de intimidade, você precisa obedecer. Porque grava isso. Sem obediência não existe intimidade. É maravilhoso ter intimidade com Deus, gente. É esplêndido ter intimidade com Deus. Mas você só tem intimidade se você tiver obediência. Sem obediência, sem intimidade. Sem obediência, sem presença. Amém? Vamos orar? Vamos tirar um print? Tiraram? Vamos orar, meu povo. Louvores de hoje. Vou passar 2 louvores para vocês, tá? Vou passar o louvor Silêncio de Deus, do Leandro Borges. Vou passar o louvor Bendito Serei, do Nani Azevedo. Tá bom? Bendito Serei. Presta atenção no louvor Bendito Serei, que vai ter um momento lá desse louvor que o Nani vai falar assim, ó. O segredo é obedecer. Quando atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, bendito serei. Quando atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, você vai ter uma vida abençoada. E você não vai correr atrás das bênçãos. É as bênçãos que vão te alcançar. Quando você é obediente, você não precisa correr atrás de bênçãos. É as bênçãos de Deus que te alcançam. Amém? E aqui, ó, Selminha também indicou Ressuscita-me, da Aline Barros. Quem sabe o que precisa ser ressuscitado hoje seu é a sua obediência. Quem sabe o que você precisa ser ressuscitado hoje é justamente a sua obediência. Que você seja ressuscitado em obediência, em nome de Jesus, tá bom? Assim como José, que ouviu a voz de Deus e obedeceu. Que você e eu também possamos ouvir a voz de Deus e obedecer. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer.
Queremos te agradecer por esse maná, queremos te agradecer pela tua presença, queremos te agradecer pelo teu amor. E nós, Pai, queremos te pedir perdão. Pai, que o Senhor nos perdoe por todas as vezes que nós fomos desobedientes. Pai, sem obediência não existe mansidão. Talvez a chave que falta, Pai, para a gente nesse dia de hoje é obedecer. Porque talvez a gente tenha uma vida agressiva, uma vida estúpida, uma vida grossa, uma vida, Pai, que nós ainda não estamos frutificando na mansidão. Porque nos falta obediência. Porque a obediência é a chave para que a gente possa frutificar em todas as virtudes. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a sermos obedientes, porque sendo obediente, eu sei que o teu Espírito Santo vai habitar dentro de nós, e o teu Espírito Santo habitando dentro de nós, nós tendo a tua presença, nós vamos ter mansidão. Pai, nos perdoa, nos lava do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés, e nos perdoa, Paizinho, por todas as vezes que nós não te obedecemos. Pai, mas que a partir de hoje o espírito da obediência esteja sobre as nossas vidas. Que o Senhor derrame uma porção dobrada de obediência. E que obediência seja a palavra que norteia a nossa vida de 2022. Que obediência, Pai, que em todas as coisas, nós possamos te obedecer. Obedecer a tua voz, obedecer os teus mandamentos, obedecer o teu projeto, obedecer o teu plano, obedecer a tua vontade. Que nós possamos, Pai, em absolutamente todas as coisas, te obedecermos. Porque nós sabemos, Pai, que quando nós buscamos obedecer o Senhor, quando nós praticamos aquilo que tem em Mateus 6,33, Pai, quando nós buscamos o teu reino em primeiro lugar, e buscar o teu reino em primeiro lugar é te obedecer. Nós sabemos, Pai, que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha mesmo, Pai, com uma unção diferenciada hoje de obediência. Pai, que o Senhor derrame dessa porção de obediência, que o Senhor nos ajude e nos ensine a sermos filhas e filhos obedientes. Pai, pega na nossa mão, Paizinho. Pega na nossa mão como criança e nos ensina a te obedecermos, porque nós precisamos sermos filhos e filhas obedientes. Nós precisamos ser como Jesus, Pai, porque Jesus é o nosso exemplo e a nossa referência de obediência. Então, Jesus nos ensina a sermos homens e mulheres obedientes, para que a gente possa, Pai, para que as tuas bênçãos possam nos alcançar, porque nós sabemos que sendo homens e mulheres obedientes, as tuas bênçãos vão nos alcançar. Nós não vamos correr atrás de bênçãos, mas as tuas bênçãos vão nos alcançar. É o que nós oramos e te agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém, meu povo. Louvado, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que a obediência norteia a minha vida e a sua vida durante todo o ano de 2022, e que você creia que através da obediência todas as bênçãos do Senhor vão nos alcançar em nome de Jesus, tá bom? Um beijo, amo vocês, obedeça a voz de Deus hoje, de ir à igreja, por exemplo. Que você tenha um dia lindo, que você tenha um domingo de ressurreição, que a presença de Deus seja palpável na sua vida, tá bom? Um cheiro, amo vocês e até amanhã. Tchau, tchau.